Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai seguir nos estudos que nós estamos fazendo dentro do Sermão do Monte, dentro do Sermão da Montanha. E hoje a gente vai considerar mais um trecho desse sermão que vai tratar sobre o jejum cristão. Lembremos-nos que nós estamos considerando a prática da justiça, que deve marcar, que deve caracterizar o cristão. E essa justiça, ou piedade, como alguns gostam de falar, basicamente ela é marcada por três posturas, por três atitudes que nós devemos ter. Primeira delas, a generosidade, a caridade, e a gente já viu isso. Segunda delas, oração, e nós trabalhamos nos últimos domingos esse aspecto. E hoje a gente vai trabalhar a questão do jejum. Então Cristo, nesse momento do Sermão do Monte, ele faz uso daquilo que era comum dentro da religião judaica, sobretudo da parte dos escribas e fariseus, e nos traz as explicações acerca dessas mesmas posturas com a motivação certa que deve existir em nossos corações. Então, abram aí, Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler dos versículos 16 até o versículo número 18. Evangelho de Mateus 6, versículos 16 até o versículo número 18. Assentados como os irmãos estão, a gente vai fazer a leitura e os irmãos vão acompanhando para depois nós seguirmos na ministração da nossa aula. Mateus 6, versículos 16 até o versículo número 18. Diz o seguinte, as palavras do Senhor Jesus Cristo: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 16 até o versículo número 18. Que o Senhor, pois, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, via de regra, nós associamos os nossos deveres cristãos apenas àqueles exercícios que nós chamamos de exercícios espirituais, quer seja no sentido mais individual, quer seja no sentido mais coletivo. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós resumimos a nossa vida cristã a práticas devocionais públicas, a práticas devocionais particulares, que envolve as orações que nós fazemos a Deus, que envolve estudos, leituras e meditações da palavra do Senhor, que envolve aquilo que a gente faz dentro do culto público, dentro do culto corporativo. São as chamadas obrigações ou os chamados deveres mais espirituais. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa piedade, a nossa espiritualidade, a nossa vida de devoção, a nossa vida de consagração a Deus é também vista, é também marcada por deveres que nós cumprimos, sob o ponto de vista físico, vamos assim dizer, sob o ponto de vista material. O que é que eu quero falar com isso? A necessidade que a gente tem de envolver o nosso corpo, a necessidade que nós temos de nós envolvermos aquilo que nós possuímos materialmente falando, para que assim a gente também possa demonstrar a nossa espiritualidade, a nossa devoção, a nossa consagração à pessoa do nosso Deus. Daí, meus irmãos, daí, minhas irmãs, o fato de, por exemplo, nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. É uma ação, vamos assim dizer, sob o ponto de vista material. Daí a necessidade de nós sermos generosos, abrirmos as nossas mãos para com aquelas pessoas que carecem, e nós já vimos isso em relação à caridade cristã, e até mesmo a necessidade, irmãos e irmãs, que nós temos de suprimirmos a nossa carne,
de suprimirmos os nossos desejos, para que assim nos devotemos mais a Deus, para que assim nós nos consagremos mais ao Senhor. E quando nós pensamos nesse aspecto mais físico, quando nós pensamos nesse aspecto mais material, entre aspas, da vida cristã, a gente chega à conclusão que o jejum, ele acaba sendo algo importante dentro do desenvolvimento, repito, da nossa espiritualidade, da nossa piedade, da nossa devoção, da nossa consagração a Deus. Então, via de regra, a gente vai mais por esse extremo, espiritualizar as coisas, que tem a sua valia, que tem o seu valor, mas nos esquecemos daqueles deveres, daquelas obrigações que envolvem o nosso corpo, que envolvem os nossos bens materiais, para que assim também nós possamos demonstrar a verdadeira espiritualidade que Deus requer de nós, enquanto discípulos seus, enquanto servos seus. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, sim, mas o que significa o jejum? Uma vez que nós acabamos de dizer, uma vez que nós acabamos de afirmar que o jejum ele desempenha um papel importante na nossa devoção a Deus, na nossa piedade, o que vem a ser, estritamente falando, essa atitude? O que vem a ser, estritamente falando, essa ação? A gente pode definir, irmãos, irmãs, jejum, abro aspas, como a abstenção parcial ou total de alimento, durante determinados períodos, para determinados propósitos. Então, assim, de maneira assim bem básica, de maneira bem resumida, a gente pode definir jejum dessa forma: é você se abster, é você não se alimentar, quer seja no seu sentido parcial, quer seja no seu sentido total, durante um determinado período, com determinados propósitos, finalidades que você tem em relação à sua vida, e a gente vai ver um pouco mais adiante como é que isso pode se manifestar. Quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós estudamos, minhas irmãs, a palavra de Deus, a gente não pode negar, a gente não pode deixar de enxergar que o jejum é uma prática bíblica, que o jejum é uma prática definida e ensinada nas Escrituras Sagradas. E eu queria dar pelo menos um panorama geral acerca desse aspecto, para que a gente possa ter essa visão geral e depois a gente possa se aprofundar com mais detalhes, com mais precisão nesse texto que nós temos diante de nós. Por exemplo, quando nós olhamos lá em Levítico, e eu peço que vocês abram as suas Bíblias nesse texto, livro de Levítico, capítulo 23, Levítico, capítulo 23, entre os versos 26 e 32, o que é que nós observamos aqui nesse trecho? O que é que nós observaremos aqui nessa passagem? Deus ordenando o jejum da parte do seu povo, Deus ordenando o jejum da parte de Israel, ou para Israel. Levítico 23, 2:3, isso, Levítico 23, versículos 26 até o versículo 32. Aqui no caso, Deus ele ordena a prática do jejum dentro de um contexto bem específico, dentro de um contexto bem especial, naquilo que se comemorava dentro do Antigo Testamento como o dia da expiação, ou o Yom Kippur, que nós vemos pela questão do hebraico, que era o dia em que era feita a oferta em favor do pecado de todo o povo, de toda a nação, uma vez por ano. O sumo sacerdote, ele adentrava aos santos dos santos e ali oferecia o sacrifício. Depois de ele ter feito a sua purificação pessoal, ele oferecia o sacrifício para todo o povo, para toda a nação. Então nesse dia, os judeus, os israelitas, eles deviam jejuar, eles deveriam se abster de alimento. Então a gente vê essa ordem logo no início aqui da lei em relação a esse ponto, em relação a esse aspecto. Vamos ver, Levítico 23, versículos 26 até o versículo de número 32. Olhem só o que nós temos aqui na palavra. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis uma santa convocação, veja, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Esse afligir a alma aqui é jejuar. Então isso era feito quando?
no dia da expiação. No dia da expiação. E as pessoas jejuavam, elas se ajuntavam solenemente para adorar a Deus e elas ofereciam oferta ao Senhor. Versículo 28. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia, veja, não se afligir, será eliminada do seu povo. Era uma obrigação, dentro desse contexto, a questão do jejum, do afligir a alma. Segue aqui o trecho da palavra. Nenhuma obra fareis, e é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, em termos de jejum, a gente observa, mais oficialmente falando, essa ordem que Deus dá, aqui em Levítico 23, dentro da comemoração do Yom Kippur, ou dia da expiação. Era uma festa especial, era um momento especial, e neste dia as pessoas elas jejuavam e assim se devotavam a Deus, comparecia ao culto público, oferecia as suas ofertas, enfim, era uma celebração espiritual. Então a gente vê essa prática ordenada por Deus desde aqui, livro de Levítico, conforme nós acabamos de ver. Geralmente, meus irmãos, minhas irmãs, o jejum ele está associado à oração e à humilhação. Via de regra, quando você encontra a prática do jejum, via de regra, quando você vê as pessoas jejuando na Bíblia, elas não só estão jejuando, mas elas estão envolvendo o jejum, ou seja, a abstinência de alimento, a orações, a humilhações, a quebrantamento diante de Deus, diante do Senhor. Então, a gente observa essa característica, a gente observa essa especificidade, ou seja, o jejum, ele sempre está atrelado a orações, a humilhações, a você se prostrar perante a presença do Senhor. Abram aí, livro dos Salmos, Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Esse texto aqui ele foi escrito pelo rei Davi, mostrando o comportamento que ele tinha, inclusive em relação aos seus inimigos, quando os mesmos estavam enfrentando situações contrárias. Então, Davi intercedia por eles, e dentro dessa intercessão, ele jejuava, orava, buscava a presença do Senhor, intercedendo pelos seus inimigos. Então, veja, Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes em pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, em oração, me reclinava sobre o peito. Então veja aqui que o jejum está associado a quê? A oração. O jejum está associado a quê? A humilhação, a você se prostrar diante de Deus, a você se prostrar diante do Senhor. Ele nunca está isolado, via de regra ele está sempre junto a uma vida de maior busca de Deus em oração, em um momento que você está mais humilhado perante Deus, perante o Senhor. Então, você vê a ordenação de Deus lá em Levítico, você vê a associação do jejum às orações e às humilhações, e aí quando você vai um pouco mais adiante, para os tempos do Senhor Jesus Cristo, você percebe que o jejum era uma prática religiosa comum, era uma prática religiosa comum entre os escribas, entre os fariseus. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma noção, um fariseu, um judeu que seguia estritamente a sua religião, ele jejuava 2 vezes por semana. Um fariseu, via de regra, na prática da sua religiosidade, ele jejuava 2 vezes por semana. Isso acontecia todas as segundas e todas as quintas-feiras. Todas as segundas e todas as quintas-feiras. É dentro desse contexto que você entende a oração do fariseu, lá em Lucas capítulo 18. Abram aí, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 12. Às vezes a gente vê essa frase e não entende, né, a razão dela em si. Mas aí quando você estuda um pouco da religião judaica, nos tempos de Jesus Cristo, você percebe isso.
eles separavam as segundas e as quintas-feiras para o jejum. Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas capítulo 18, versículo 12. Olha a oração aqui do fariseu, orando de si para si mesmo, lá no templo, conforme o registro que Cristo faz aqui. Então ele está orando e dentro dessa oração, o que é que ele diz? Versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então por que ele fala aqui que jejuava 2 vezes por semana? Porque a prática comum era que um fariseu, um judeu nos tempos de Cristo, jejuasse todas as segundas e todas as quintas-feiras. Então não era assim uma atitude particular dele, não, era a regra que caracterizava a religião judaica. Então, como fariseu que ele era, assim o fazia, e 2 vezes por semana ele jejuava, repito, segundas e também quintas-feiras, ok? E aí quando você vai um pouco mais, você observa que até mesmo o próprio Cristo, que até mesmo o próprio Salvador, ele jejuou. Quando? Antes de iniciar o seu ministério terreno, antes de iniciar o seu ministério aqui na terra. Vamos lá, livro de Mateus capítulo 4, abram aí por favor, Mateus capítulo 4. Você vai ver antes o batismo de Jesus, e logo após o batismo de Jesus Cristo, ele se dirige para o deserto. E lá vai passar 40 dias jejuando, com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Olha só, Mateus capítulo 4, versículos 1 e também o versículo número 2. Mateus 4, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: a seguir em relação a quê? Ao batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Com que objetivo? Para ser tentado pelo diabo. Veja, verso 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aqui só uma observação, eu não sei se acontecia ou já aconteceu com os irmãos, mas via de regra, quando a gente fala aqui no fato de Jesus Cristo ter jejuado, a gente associa a ele ter se abstido de tomar água. Não, aqui era abstinência quanto ao alimento. Tomar água ele tomou normal, até porque biologicamente falando, você não pode passar 7 dias sem tomar água, que você desidrata e morre. Agora, o nosso organismo ele aguenta passar pelo menos 40 dias sem se alimentar. Ele vai queimando a energia interna e ele vai subsistindo. Só após os 40 dias é que a gente passa a ter muitas complicações, levando assim a óbito. Na verdade, todo o processo, né? Aos 40 dias você chega ali no ápice da crise, vamos assim dizer. Então, veja, o que Cristo fez foi humano. 40 dias, 40 noites sem se alimentar, 40 dias, 40 noites jejuando, se preparando assim para a realização da obra do Senhor. Então, você vai ver lá no Antigo Testamento a lei de Deus determinando o jejum. Você vai ver a atitude de Davi também tendo essa característica de jejuar, associando a orações e também a prostrações perante o Senhor. Você vai ver os escribas, em especial os fariseus, jejuando 2 vezes por semana. Você vai constatar Cristo, antes de iniciar o seu ministério, também praticando o jejum. E aí quando você ainda olha os evangelhos, você chega à conclusão que os discípulos de João Batista, eles jejuavam. Os discípulos de João Batista, eles jejuavam. Abram aí, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Na verdade, isso até depois é um motivo de... Isso acaba sendo um motivo de celeuma, porque os discípulos de Cristo são indagados pelo fato de não jejuarem como os de João Batista. Mateus capítulo 9. Versículo 14. E é justamente aqui onde eles são indagados. Mateus capítulo 9, versículo 14. Veja o que diz aqui, ó. Vieram depois os discípulos de João, aqui entenda-se João Batista, ok? E lhe perguntaram, no caso aos discípulos de Cristo, no caso ao próprio Cristo: por que jejuamos nós? Veja, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam.
Então Cristo aqui está sendo indagado pelo fato dos seus discípulos não jejuarem. E dentro dessa indagação a gente percebe, os discípulos de João Batista jejuavam, ele aqui até faz o fortalecimento que os fariseus também jejuavam. Então há essa indagação, há essa pergunta que eles fazem. Então, quando nós olhamos, eu fiz questão de fazer essa abordagem geral, você percebe que o assunto do jejum, ele não é solto, ele não é aleatório nas escrituras sagradas. Existe muito ensino, existe muita informação, existe muita orientação nesse sentido. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar: é lícito ainda hoje, eu como cristão, jejuar? A gente pode se perguntar, a gente pode se indagar. Se sim, como é que eu devo fazer? Como é que eu devo jejuar? Se sim, qual é a motivação que eu devo ter ao jejuar? Então, são perguntas, meus irmãos, são indagações, minhas irmãs, que são extremamente importantes, extremamente relevantes, e que elas vão nos pautar acerca da nossa conduta, acerca da nossa motivação, certas dentro dessa matéria, dentro desse requisito, ou seja, do jejum. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que hoje, e muito provavelmente no próximo domingo, a gente vai trabalhar justamente esse tema. Que tema? O cristão e o jejum. Você pode perguntar, a gente vai esmiuçar completamente esse tema? Não, eu vou trabalhar mais a questão de Mateus capítulo 6, mas eu darei hoje, pelo menos, uma abordagem geral, para que a gente possa ter uma consciência, e depois a gente vai trabalhar de maneira mais específica o texto de Mateus, porque conforme nós falamos, há muita coisa, há muita informação nesse sentido, e aí nós teríamos que fazer um estudo específico acerca do jejum. Não, eu vou trabalhar a questão do jejum dentro da vida cristã, em relação à nossa piedade, em relação à nossa espiritualidade. Agora, vai ser uma parte muito considerável de tudo aquilo que a gente deve aprender em relação ao jejum. Então, não nos esqueçamos, a gente está trabalhando aqui no Sermão do Monte, a piedade do cristão, que deve ser vista na caridade, que deve ser vista na oração e que também deve ser vista através do jejum. Então, basicamente, a gente vai trabalhar 4 pontos em nosso estudo, 4 divisões em nosso estudo. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos, de maneira geral, a prática do jejum. Isso eu quero ver se a gente vence hoje pela manhã. Depois, eu quero que nós consideremos a forma errada de jejuar, a forma errada de jejuar. Em terceiro lugar, nós iremos ver a forma certa de jejuar, e a gente vai finalizar pelo menos com 2 lições práticas em relação ao jejum. Então, basicamente esse vai ser o nosso roteiro, basicamente essa aqui vai ser a nossa direção: a prática do jejum, a forma errada de jejuar, a forma correta de jejuar e algumas lições acerca do jejum. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a prática do jejum. Em primeiro lugar, a prática do jejum. Abram aí mais uma vez, Mateus capítulo 6. A gente vai ler 2 partes, uma do versículo 16, a parte inicial, e uma do versículo 17 também, a parte inicial. Queria fazer esse destaque aqui: a prática do jejum. Mateus 6,16, parte A, Mateus 6,17, parte A. Olhem só o que diz aqui, Mateus 6,16, parte inicial: quando jejuardes. Parte inicial do versículo 17: tu, porém, quando jejuares. Observaram, meus irmãos? Observaram, minhas irmãs, a aparição dessas 2 expressões, quando jejuardes, e a segunda, quando jejuares. Então, essas 2 expressões que Cristo usa aqui, essas 2 expressões que Cristo fala aqui, nos ensina pelo menos 2 coisas, e nos leva a uma conclusão. A primeira coisa, que Cristo, ele não proíbe o jejum. Cristo, ele não proíbe o jejum. Ele não disse, vocês não podem jejuar. Não, ele falou, quando jejuares, ou quando jejuardes. Então, ele não está proibindo a prática do jejum. Ele não está condenando a prática do jejum. É a conclusão a que nós chegamos. Não só isso. Em segundo lugar, Cristo, ele não está impondo o jejum. Você não vê aqui um imperativo. Você aqui não vê uma ordem. Quando jejuardes ou quando jejuares. Então você encontra essas 2 coisas. Cristo, ele não proíbe o jejum, de um lado.
Cristo, ele não impõe como uma ordenança o jejum para o cristão. Então, quando você percebe essas duas coisas, quando você considera esses dois aspectos, qual é a conclusão natural que você chega? Que o jejum, ele é algo voluntário. Que o jejum, ele é algo voluntário. Ele não é proibido, ele não é impositivo ou imposto, não. Ele é voluntário. Então, Cristo aqui nos mostra que o jejum envolve essa prática voluntária para o servo de Deus, para o servo de Cristo. Olhando para as Escrituras como um todo, nós percebemos, meus irmãos, nós aprendemos, minhas irmãs, que o jejum, ele cumpria com algumas finalidades, que o jejum, ele cumpria com alguns propósitos. E quando você entende essas finalidades, quando você entende esses propósitos, você vai chegar à conclusão que o jejum, ele é necessário, o jejum, ele é importante em determinadas ocasiões e com determinados propósitos em relação à nossa vida ou em relação à vida de outras pessoas, mas fundamentalmente em relação à nossa vida. O jejum, ele é necessário, o jejum, ele é importante, mas perceba, por determinados períodos e visando determinadas finalidades, sobretudo finalidades espirituais. Sobretudo finalidades espirituais. Por quê? E aí eu volto. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente vai ver pelo menos 4 serventias do jejum para o servo de Deus, do jejum para o servo do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o jejum, ele se via e serve para indicar tristeza pelos pecados. O jejum servia, o jejum, ele serve para indicar, para comprovar tristeza em relação aos nossos pecados ou os pecados do povo de Deus, os pecados do povo do Senhor. Eu queria fazer uso pelo menos de 2 textos para mostrar isso. Vamos lá para o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 9. Livro de Neemias, capítulo 9, para a gente poder observar esse aspecto. Neemias, capítulo 9, versículos 1 e 2. Neemias, capítulo 9, versículos 1 e 2. Qual é o contexto aqui? O povo estava voltando do cativeiro da Babilônia, estava dentro daquele processo de restauração da cidade, de restauração do templo, de restauração dos muros da cidade. E a que se deveu não só a destruição, mas a que se deveu o cativeiro dos judeus, em virtude desse contexto, os pecados que eles haviam cometido. E é interessante porque Deus dá 70 anos de punição, eles retornam após esses 70 anos, mas até mesmo nesse processo de restauração do templo, da casa, do muro, eles haviam se desviado da palavra do Senhor. Então, dentro dessa realidade, dentro desse contexto, Neemias, ele se volta a Deus. Neemias, ele vai jejuar e jejuar ao Senhor. Veja, Neemias capítulo 9, versículos 1 e 2. Neemias capítulo 9, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, veja, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Pano de saco, terra sobre si. Sim, meus irmãos, porque eram formas, eram maneiras de os judeus demonstrarem a sua humilhação, quando eles se vestiam de pano de saco, cinza, e alguns deles jogavam areia, terra sobre a cabeça, no cabelo. Quando isso acontecia, eles estavam demonstrando humilhação, vergonha, tristeza por causa dos seus pecados. E é interessante porque observa aqui, melhor dizendo, que esse sentimento está atrelado a quê? Ao jejum. Então não era o jejum simplesmente pelo jejum, não era abstinência de alimento apenas pela abstinência de alimento, mas eles estavam experimentando uma profunda tristeza pelos seus pecados em relação a Deus, em relação ao Senhor. E uma das formas através das quais eles demonstraram isso, através do jejum. Então a história do povo de Deus é cheia de exemplos assim, é cheia de exemplos assim.
Então, observe, o jejum aqui ele está atrelado a apontar para quê? Humilhação em virtude dos pecados, humilhação em virtude das transgressões. O povo sentindo vergonha de Deus, o povo sentindo vergonha do Senhor daquilo que eles haviam cometido contra Deus. E aí eles jejuam, se vestem de pano de saco, colocam terra sobre as suas cabeças. Versículo 2: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então aqui eles estavam confessando os seus pecados, apartando-se dos povos estranhos e demonstrando essa humilhação com jejum, pano de saco e também colocando terra sobre si. Mas não só isso, abram aí Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos ler os versículos 3 e 4, ok? Daniel, capítulo 9, versículos 3 e 4. Eu vou ler o 1 e o 2, só para contextualizar aqui a passagem. Aqui Daniel está no cativeiro. O livro de Neemias, o povo já tinha saído do cativeiro. Aqui não, eles estavam no cativeiro. Daniel, ele teve essa oportunidade, né? Ele viveu no período, ele foi levado para o cativeiro e viveu ali o período ali da sua vida, dentro daquele momento que o povo estava preso, passando ali aqueles impérios babilônicos e assim seguindo. Diz o seguinte, Daniel capítulo 9: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, que era o período do cativeiro, né? Voltei o rosto ao Senhor para o buscar, veja, com oração e súplicas, e que mais? Com jejum, pano de saco e cinza. Está vendo aí? No versículo 4 ele ora a Deus. Então veja que a oração dele é antecedida pelo jejum. A oração de confissão é antecedida pela consciência que ele tinha dos seus pecados. Então, o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? Que existe validade sim no jejum. Sobretudo se você passa por essa experiência, de você às vezes analisar a sua vida, de você às vezes analisar a sua conduta, se entristecer por algumas coisas que porventura você tinha feito contra Deus, contra o Senhor, e você se abster durante determinado período, demonstrando assim a sua tristeza pelo seu pecado. É válido, é isso que a gente observa como uma das finalidades do jejum, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, o jejum, ele servia também para fortalecimento no enfrentamento de situações difíceis. O jejum servia para fortalecimento no enfrentamento de situações difíceis, de situações complicadas pelas quais passou o povo de Deus ao longo da sua história, ao longo da sua existência. Eu queria chamar a atenção pelo menos a duas passagens. Temos outras aqui, mas pelo menos a duas por causa do horário. Uma delas é muito conhecida nossa, na verdade as duas, elas são bem conhecidas. Abram aí, por favor, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a história do rei Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai ver o jejum sendo utilizado como uma maneira de fortalecimento diante de uma dificuldade próxima. 2 Crônicas 20, versículos 3 até o versículo 5. O 2 para a gente entender o perigo que eles estavam passando, né? 2 Crônicas 20, o 2 para a gente entender a razão que eles jejuaram. Olha só o que diz aqui a passagem. 2 Crônicas 20, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria.
eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3: então Josafá teve medo, veja, e se pôs a buscar ao Senhor, veja, e apregoou jejum em todo o Judá. Todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então veja aqui que o jejum ele é coletivo, o jejum ele é nacional, ele passa a não ser mais de uma pessoa dentro de uma situação específica, e ele vai ser agora o quê? Um jejum nacional. O perigo estava se avizinhando, estava se aproximando. Eles sabiam que não tinham como combater todo aquele exército, sabiam que, humanamente falando, estavam fadados ao fracasso, à derrota. O que é que eles fazem? Jejuam. Para quê? Para buscar fortalecimento no Senhor, para buscar força em Deus. E a gente vê que isso surte efeito, e no final eles acabam vencendo a batalha sem que tivesse levantado uma só espada para poder fazer isso. Ok? Então, um exemplo: o jejum servindo de fortalecimento no enfrentamento de situações difíceis. Abram também no Antigo Testamento, livro de Esther, capítulo 4, versículos 1 e 3. Qual o contexto aqui? Ameaça de morte dos judeus em virtude do decreto do rei. E o que é que eles fazem? Buscar o Senhor naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza. Olhem só, Esther capítulo 4, versículos 1 até o versículo 3. Os judeus seriam fulminados se não houvesse a intervenção do Senhor, permitindo que os judeus se defendessem dos seus inimigos. E aí acaba que eles triunfam em relação a essa dificuldade que eles estavam vivenciando. Veja, Esther capítulo 4, versículos 1 até o versículo 3. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, veja, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, veja, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, mais uma vez, eles jejuavam diante do perigo que eles iriam enfrentar. E aí repita, a intervenção divina, eles recebem a liberação para se defender dos inimigos, e aí eles conseguem triunfar em relação aos mesmos. Então, observe, o jejum servia para indicar tristeza pelos pecados. Veja, o jejum servia para fortalecimento diante das situações difíceis, e isso traz justamente essa necessidade também para nós. Ao longo da nossa vida cristã, a gente muitas vezes enfrenta situações difíceis, desde tribulação, desde provação, e às vezes a gente quer se preparar espiritualmente para poder se deparar com essas situações. Qual é um recurso que nós temos à nossa disposição? O jejum, a consagração, se voltar para Deus, porque é isso que também a gente vê dentro do ensino da palavra do Senhor. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o jejum, ele se via e serve para buscar poder espiritual e direção divina. O jejum se via e serve para buscar o poder espiritual e para buscar a direção divina. Vamos ver alguns textos, pelo menos 2, em relação a isso. Abram aí, por favor, livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, melhor dizendo, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículos 28 e 29. O contexto também nós sabemos, né? Os discípulos não conseguem expelir o demônio de um jovem, e aí Cristo acaba realizando essa tarefa, e eles vão indagar a Cristo por que isso não aconteceu com eles, por que eles não foram bem-sucedidos na empreitada de exorcizar aquele demônio.
Aí Cristo vai explicar aqui. E na explicação que Cristo dá, a gente vai aprender mais um propósito, mais uma finalidade do jejum, dentro desse contexto aqui que nós estamos considerando. Vamos lá, Marcos capítulo 9, versículos 28 e também o versículo de número 29. Diz o seguinte a palavra do Senhor: quando entrou em casa, no caso Cristo, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Versículo 29. Respondeu-lhes, no caso Jesus, aos discípulos: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então Cristo associou esses dois aspectos, a oração, o jejum, como fonte de força espiritual para a gente poder enfrentar determinadas barreiras que se colocam dentro da realização da obra. Então você vê que os discípulos, eles foram auxiliares de Cristo, e eles fizeram muitas coisas em prol do reino do Senhor, mas existiu essa, pelo menos aqui especificamente falando, que eles foram incapazes de realizar. E quando Cristo explica a razão desse fato, ele vai mostrar justamente isso. É para esse nível de realização, para o cumprimento dessa tarefa, precisa de quê? Oração e jejum. Oração e jejum. Mais devoção, mais consagração, mais dedicação a Deus, para fortalecimento espiritual da nossa vida, e assim a gente poder enfrentar, se deparar com as dificuldades que muitas vezes se nos impõem em relação à vida cristã. Fortalecimento espiritual. Mas não só isso. Oração para condução divina, orientação divina. Abram aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, irmãs, me perdoe se eu estou sendo muito extensivo aqui nessa parte do jejum, mas era mais para a gente poder dar essa visão geral, porque aí fica mais fácil a gente entender como é que a gente deve jejuar quando a gente sabe a razão e o propósito do jejum. Então me perdoe por estar dando essa visão geral, sem entrar logo no texto, mas é mais para a gente poder fazer esse aprofundamento. Atos capítulo 13, verso 13, versículos 2 e 3. Aqui a primeira viagem missionária da igreja cristã. A primeira viagem missionária da igreja cristã. Ela é resultado de quê? Ela é resultado de quê? A gente vai ver aqui, meus irmãos. A gente vai observar aqui, minhas irmãs. Interessante, né? Só para a gente entender aqui um pouco essa passagem. A partir do versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém de Colasso, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Interessante que eles eram profetas, eles eram mestres, eles eram destacados, sobretudo na tarefa do ensino. E é interessante que é desse grupo aqui, profetas e mestres, que Deus separa os primeiros missionários da igreja cristã. Entendeu? Os primeiros missionários da igreja cristã, pessoas qualificadas, prontas, preparadas para aquela obra. Mas isso não acontece simplesmente pela preparação. Veja que existe também um envolvimento espiritual de devoção e consagração a Deus. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: o quê? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja que o jejum, veja que a oração marca o chamamento, marca o envio dos primeiros missionários da igreja cristã. Então perceba aqui o jejum como com finalidade de quê? Direcionamento divino, direcionamento de Deus para a realização da sua tarefa, para a realização da sua obra. Só para completar, o capítulo seguinte, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículos 23. Versículo 23. Atos 14, versículo 23.
Olha o que nós temos aqui, ó. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero. Que igrejas? Listra, Icônio, Antioquia. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, jejum, oração, na escolha, no envio de Paulo para a realização da sua tarefa. Então, percebam, meus irmãos, outra necessidade. Percebam, minhas irmãs, outra realidade que envolve a questão do jejum, para podermos buscar o poder espiritual na realização da obra do Senhor, para podermos ter direcionamento divino naquilo que nós estamos fazendo, aqui especificamente falando em relação à obra do Senhor. E mais uma vez você vai observar o jejum sendo utilizado. E você chega aqui aonde? Já no Novo Testamento. Você chega aqui aonde? Já depois da obra conclusa de Cristo, a sua ascensão aos céus e a sua entronização à direita de Deus. Então, algo vigente dentro da atual era, do atual momento da nossa vida cristã. Mas não só isso. Veja, em primeiro lugar, o jejum ele serve para indicar a tristeza pelos pecados. Em segundo lugar, o jejum ele serve para fortalecimento e para nós enfrentarmos as situações difíceis na nossa vida. O jejum serve para obtenção de poder espiritual e direção divina. E por fim, em quarto lugar, o jejum ele serve para desenvolver o autocontrole. O jejum ele serve para desenvolver o autocontrole. Autocontrole de quê? Da nossa carne, do nosso corpo, da nossa matéria. E aqui por dedução a gente vai ler essa passagem. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 9. Dentro dessa analogia que Paulo vai fazer com o atleta romano e seu esforço para poder se aprimorar e assim poder realizar e ser bem-sucedido em suas competições. E espiritualmente falando, a gente precisa também da mesma coisa. 1 Coríntios 9, versículos 24 até o versículo de número 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 até o versículo de número 27. Todos abriram? Irmãos e irmãs, veja aqui o que nos diz a palavra. Diz Paulo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então foi aquilo que eu falei, né? Paulo está falando aqui, fazendo aqui uma analogia da nossa vida cristã com a vida de um desportista, sobretudo quando ele compete, tendo como objetivo a vitória. Então a vida cristã também ela deve ter essa conotação. É a nossa competição espiritual, onde a gente deve buscar a vitória, que na verdade já está assegurada por Cristo Jesus. Contudo, ela requer de nós algumas responsabilidades que envolve, dentre várias coisas, a necessidade de nos consagrarmos a Deus e cada vez mais mortificar o nosso pecado, cada vez mais mortificar o nosso corpo. Por quê? Se a gente não consegue fazer isso, se a gente não consegue atingir essa meta, se a gente não consegue alcançar essa condição, a gente nunca vai conseguir se desenvolver espiritualmente como nós devemos nos desenvolver. Por quê? O pecado trava, meus irmãos. O pecado trava o nosso desenvolvimento espiritual. E muitos dos nossos pecados, eles são cometidos como? Através dos nossos corpos. No olhar, no falar, no agir. Então, se você consegue ter esse autocontrole do seu corpo, você vai conseguir poupar, ou você vai conseguir se livrar de muitas circunstâncias que podem lhe levar a pecar e, consequentemente, afetar a sua comunhão com o Senhor. Então, é dentro dessa realidade e dessa necessidade que Paulo está fazendo essa comparação aqui, entre nós e os atletas do seu tempo, dentro da competição que eles tinham e dentro da competição espiritual que nós temos, a fim de nós alcançarmos a vitória. Então, o que é que a gente deve fazer? E dentro disso o jejum, ele tem um papel também fundamental. Veja o restante do texto.
A gente leu o versículo 24, não foi? Versículo 24, só para entender um pouco a passagem. Versículo 25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Às vezes a gente pensa, meus irmãos, que vida de desportista é uma vida apenas de sucesso, né? Não. Principalmente a depender da modalidade que o desportista ele pratica, sobretudo se for esportes que exigem mesmo uma grande dedicação, um grande envolvimento, a natação, o atletismo, na verdade acho que todos os esportes, né? Eles sempre recaem em você, agora uns requer mais. Então se você não se dominar e se abster de determinadas coisas, você nunca vai ter um rendimento ou um bom rendimento no seu sentido esportivo. Pode olhar aí, as pessoas que destacam na área do esporte, pode ver, se não são pessoas abnegadas, se não pessoas envolvidas, cada vez mais se aperfeiçoando, muitas vezes abrindo mão de determinadas coisas, para que assim elas possam obter desempenho cada vez melhores. Então Paulo está fazendo essa comparação. Eles fazem isso porque estão procurando uma coroa corruptível, que era o prêmio que se ganhava nas competições esportivas no tempo do apóstolo Paulo, aquela coroinha de louro. Nós não, estamos correndo, disputando, a fim de alcançarmos uma coroa incorruptível. Então há essa diferença entre nós e ele. Agora a motivação deve ser a mesma, muitas vezes nos abster de nós mesmos, nos dedicar a Deus, para que esse objetivo ele venha a ser alcançado. Versículo 26, assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Veja, versículo 27, que era o texto aqui que eu queria chamar a atenção. Paulo ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele esmurrava o seu próprio corpo. Então, no sentido de quê? De suprimir os seus desejos físicos, de suprimir os seus desejos materiais, para que ele não fosse desqualificado. Então, nesse processo, meus irmãos, o jejum ele desempenha um papel importantíssimo, porque se você consegue ter esse autocontrole, no sentido da abstinência do alimento, você vai transferir esse autocontrole em relação ao enfrentamento das tentações na sua vida. Então, isso serve como uma preparação, isso serve como uma forma de você resistir o pecado, uma vez que ele se coloca na sua vida. Então, nesse sentido também, o jejum ele é importante, para que você possa suprimir suas vontades, para que você possa suprimir os seus desejos. E assim, quando ele chegar à sua vida, você pode dizer não, 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 e assim você avançar dentro da sua vida cristã, dentro da sua vida com Deus. Então, o que é que nós entendemos a partir de tudo isso que a gente viu, dessas 4 finalidades? O jejum, ele serve para indicar tristeza em relação aos pecados. O jejum, ele serve para fortalecimento e assim enfrentarmos situações difíceis. O jejum ele serve para buscar força espiritual e direção divina. O jejum ele serve para desenvolver o autocontrole. A partir de tudo isso, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o jejum é uma prática bíblica e válida para as nossas vidas. O jejum é uma prática bíblica e válida para as nossas vidas. É o procedimento que nós encontramos nos crentes do Antigo Testamento, é a postura que nós encontramos nos crentes do Novo Testamento. Portanto, também pode ser a nossa prática, também pode ser a nossa conduta em nossos dias. Para quê? Para nos levar cada vez mais cativos à palavra do Senhor. Agora, dentro daquelas condições que nós falamos, com determinados propósitos, em determinados períodos, para que assim a gente possa desenvolver uma melhor maturidade cristã, uma melhor consagração a Deus. Até porque se você jejuar de maneira contínua, você vai acabar morrendo ou tendo prejuízo em relação à sua saúde. E aí a gente vê algumas pessoas que acabam cometendo alguns exageros, porque elas acabam seguindo nesse caminho. Por isso a necessidade que a gente tem de praticar o jejum da forma correta, conforme a gente vai ver semana que vem, se Deus assim permitir. Agora, a sua validade é bíblica, a sua necessidade é bíblica,
por esses fatores, por essas razões que nós acabamos de destacar, acabamos de mostrar. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra, esses santos ensinamentos em nossas vidas, em nossos corações. Amém.